Hoje eu vou começar falando sobre algo pelo qual eu tenho uma profunda implicância, que é o uso banalizado e fora de contexto na internet brasileira do termo traço para se referir a elementos visuais das histórias em quadrinhos. O termo traço, se a gente pegar a nomenclatura vinculada à tradição do desenho, ele se refere às propriedades da linha. Por exemplo, um traço ele pode ser firme ou pode ser tremido, ele pode ser grosso ou fino. Então o termo traço na tradição do desenho ele está vinculado com as características da linha, do riscar. E nas discussões sobre quadrinhos na internet ele é muito usado fora de qualquer contexto para dizer várias coisas que ele não significa originalmente e para qual existem palavras e conceitos específicos para tratar deles. E tudo bem usar esse termo de maneira não acurada num contexto de discussão leiga sobre quadrinhos. Mas uma coisa que me incomoda profundamente é quando ele é aplicado em trabalhos e pesquisas acadêmicas. Porque é bem comum a gente encontrar trabalhos técnicos e acadêmicos que seguem um rigor científico de pesquisa, de citação, de referências, mas na hora de tratar especificamente do desenho, simplesmente dane-se a metodologia, dane-se que a estética é uma área que tem uns 300 anos de pesquisa bibliográfica e teoria, dane-se que a história da arte tem 500 anos de teoria escrita e dane-se que tem teoria do desenho escrita no Ocidente desde pelo menos a Grécia Clássica. E se usam gírias da internet. Então esses trabalhos têm um rigor científico metodológico na hora de abordar os temas da pesquisa, mas na hora de falar sobre o desenho dos quadrinhos, eles simplesmente perde esse rigor. E eu entendo que muito disso acontece porque várias áreas de pesquisa elas não têm uma preparação de base para lidar com as imagens. Algumas áreas têm uma resistência maior ao lidar com fontes que não são texto escrito. E um desses casos é a imagem. Eu já conversei com pesquisadores, por exemplo, da área da história, que trabalham com quadrinhos, que me falaram sobre a dificuldade que eles tinham para apresentar os objetos de pesquisa deles e para ser aceito, porque no ambiente em que eles tentaram apresentar, o texto escrito era reconhecido como um documento e como um objeto de pesquisa válido, mas a imagem não. Eu não estou dizendo que isso acontece em toda a área da história. Tem vários importantes pesquisadores de arte que vêm da área da história, da comunicação, mas geralmente são pessoas que tiveram que correr atrás e fazer uma formação à parte de como lidar com a imagem. Porque em muitas das áreas não faz parte da formação de base, por exemplo, a iconografia, a iconologia, a teoria dos estilos e várias outras técnicas que são sobre a leitura e a interpretação da imagem especificamente, que é algo próximo ao que eu falei no vídeo sobre o Eternauta, aquele conhecimento dos códigos necessários para conseguir ler uma imagem e ver naquela imagem mais do que simplesmente semelhança e identificação. E eu já vi também alguns comentários sobre não, mas isso é só formal. Só que quando a gente está falando de arte, um dos pontos da produção artística é justamente como representar, discutir, levantar alegorias e discussões através da manipulação formal. Um grande número de obras de arte, se a gente tirar tudo que é formal dela, sobra muito pouca coisa. Então muito da produção artística, para a gente conseguir acessar o significado e os temas discutidos ali, é necessário aprender as técnicas metodológicas de ler essas imagens. Por exemplo, se a gente pegar uma pintura francesa do século XVIII, pelo tipo de sistema de perspectiva que o autor usar, ou pelo tipo de esquema de iluminação, dá para saber se o autor era monarquista ou revolucionário. Por quê? Porque esses códigos, eles não são só formais. Eles são formais, mas eles vêm de uma tradição que, por sua vez, está associada a um conjunto de esquemas visuais formais que tem uma origem estético-ideológica. Então, numa obra que segue uma tradição, raramente um elemento formal é só formal. E isso também se aplica nas histórias em quadrinhos. A maioria das vezes que eu vejo pessoas usando o termo traço para se falar história em quadrinhos, elas não estão falando de traço, elas estão falando de outra coisa que tem um nome específico e tem uma teoria específica que é estilo. Uma definição simples de estilo seriam um conjunto de convenções formais utilizadas por um artista ou por um grupo de artistas para transpor algo que existe no mundo real ou conceitualmente para uma forma visual, que é um desenho, que é uma pintura, que é uma imagem digital, que é uma forma 2D. Então a gente pega uma coisa tridimensional no mundo e como a gente vai pegar essa coisa que é tridimensional e vai representar ela em duas dimensões? A gente vai ter que usar códigos de transformação. E esses conjuntos de códigos utilizados
para fazer essa transposição são elementos estilísticos. Então a gente pode entender um estilo como um elemento formal que não faz parte do núcleo duro do significado daquilo que está se representando, mas que pode adicionar ou remover elementos a esse significado. Pensando num exemplo, imagina um desenho de uma pessoa sendo pisoteada por um elefante. O desenho de uma pessoa sendo pisoteada por um elefante, ela pode ser feita usando técnicas do hiperrealismo, mas também pode ser feito um desenho de uma pessoa sendo pisoteada por um elefante de maneira rebuscada com técnicas do expressionismo. Ou então dá para se fazer uma pessoa sendo pisoteada por um elefante usando desenhos de palito. E o significado duro dessa imagem, uma pessoa sendo pisoteada por um elefante, ela é constante em todas. Mas a convenção estilística utilizada para se desenhar uma pessoa sendo pisoteada por um elefante, ela pode acrescentar ou modificar esse significado. Por exemplo, isso pode ser representado de uma maneira séria, solene ou de uma forma cômica, simplesmente mudando a convenção estilística em que a mesma cena é representada. Um jeito de se entender essa questão do estilo, a gente pode pegar com um balão de fala de uma história em quadrinhos, por exemplo. O texto escrito no balão de fala é o núcleo duro. E a forma como esse balão é desenhado e a fonte que é utilizado para escrever essa fala, apesar de não modificar o núcleo central do que é dito ali, ela pode acrescentar ou remover conteúdo e significado. Se eu escrever a mesma frase com tipos inspirados em tipos góticos, para dar uma solenidade de uma frase dita pelo Thor, por exemplo, para dar uma solenidade medieval, ou eu posso escrever a mesma frase com um balão que remete à tecnologia e uma fonte que lembra uma escrita num monitor de computador, para fazer essa mesma fala ser dita por um robô e dar uma frieza robótica só mudando essas questões formais e visuais. Então, o núcleo é o mesmo, o significado básico do que está sendo representado é o mesmo, mas manipulando formas estéticas é possível dar novas nuances a esse significado. Então, quando a gente fala de estilo, a gente está falando desses sistemas de convenções e códigos formais de como desenhar as coisas que são utilizados por um artista ou por um grupo de artistas num contexto histórico e geográfico. Originalmente, a noção de estilo utilizada em textos do século XVI, XVII, ele tinha relações com noções de bom gosto e de decoro. Por exemplo, o estilo se referia ao estilo renascentista, o estilo da tradição clássica. Como os renascentistas usavam a iluminação, a perspectiva, a proporção dos corpos. Então, a ideia de alguém deveria desenhar dentro de um estilo significava que aquela pessoa deveria seguir o estilo que era considerado como bom gosto, que era o estilo da tradição renascentista, o estilo da tradição clássica. Justamente por esse estilo clássico ser entendido como bom gosto, produções como a da arte barroca, por muito tempo foram vistas como uma obra degenerada, corrompida, porque eles saíam fora dos esquemas da arte clássica para entrar em esquemas próprios da tradição barroca. Só que no século XIX começou a se criar teorias que começavam a ser peraí, não existe um estilo que é bom gosto e tudo que está fora desse estilo é ruim e, portanto, de mau gosto e errado na arte. O que existe são diferentes estilos, eles têm diferentes esquemas estilísticos, diferentes regras de como representar, e essas regras mudavam de acordo com cada cultura em cada recorte geográfico e temporal. Então, com o passar do tempo e em diferentes lugares, os estilos artísticos, os códigos de como se deve representar uma coisa variavam. E do século XIX começou a se pensar em por que aconteciam essas variações. Um teórico importante da teoria dos estilos era o Gottfried Semper. O Semper, ele criou o que se chama de teoria materialista dos estilos. Ele tentava explicar, peraí, por que existem estilos diferentes? Por que no Renascimento se usava aquela perspectiva linear e o ambiente bem iluminado e as formas bem definidas, e daí no século XVII começou a se usar composições atravessadas, elementos com contraste forte, que não dá para diferenciar muito bem onde acaba um elemento e começa outro, os efeitos de luz e sombra artificiais. Por que acontecem essas mudanças? E o Semper, ele levanta na teoria materialista dele que existiam 3 elementos que eram decisivos na formação do estilo. O primeiro era o material, a matéria-prima, o objeto na qual a obra era feita. Se tu fizer uma escultura em madeira ou em mármore, o material vai se comportar de maneira diferente. Se pintar com aquarela ou com tinta a óleo, a tinta vai reagir na tela ou no papel de uma forma diferente. Não dá para esculpir pequenas formas arredondadas no material que quebra fácil. Então talvez seja melhor utilizar formas mais quadriculadas. Um outro elemento que o Semper destaca é a tecnologia. Quais eram as ferramentas e as técnicas que os artistas de um lugar e de uma época utilizavam? E o terceiro elemento era a função.
para que ia servir aquela obra de arte? Aquela era uma pintura que ia ser exposta dentro de uma igreja, dentro de um palácio ou num muro na rua. Então, de acordo com Semper, o material utilizado, as técnicas utilizadas e a finalidade da obra ia acabar delimitando o estilo, ou seja, os artistas de um lugar que tinham um determinado material, um determinado tipo de ferramenta e faziam as suas obras por um determinado lugar, eles iam condicionar os elementos formais para ser o mais fácil possível de fazer utilizando aqueles materiais e aquelas ferramentas. Então, produções artísticas que têm formas mais quadriculadas seriam definidas porque as técnicas utilizadas permitiam com mais facilidade fazer formas quadriculadas. E produções artísticas de um outro lugar e de uma outra época que usavam formas arredondadas, isso ia ser definido porque eles tinham técnicas e materiais que eram mais fáceis de trabalhar com essas formas arredondadas. Então, segundo Semper, deveria se negar essa ideia de se seguir um bom estilo segundo a tradição clássica. Dane-se como os antigos faziam as coisas. O que importa é para que serve a obra que nós vamos fazer hoje? Quais materiais nós vamos utilizar hoje para fazer essa obra? Então vamos criar convenções e códigos de representação que potencializem as técnicas e os materiais que nós temos agora. O Semper defendia que cada cultura devia criar suas convenções estilísticas de acordo com o que poderia melhor ser extraído e explorado das técnicas e dos materiais de que eles dispunham. E que os estilos antigos acabavam sendo formados justamente pelas técnicas e os materiais que cada civilização teve em cada momento histórico. Então essas diferentes convenções seriam definidas pelas essas técnicas materiais. Em oposição ao Semper, a gente teve outro importante teórico da teoria dos estilos, que é o Alois Hegel. O Hegel, ele é um dos fundadores da tradição que se chama da Escola de Viena de História da Arte. E o Hegel apresentava uma perspectiva diferente, que é o que ele chamava de Kunstwollen, de vontade da arte. Segundo Hegel, cada cultura, em um diferente momento histórico, em uma diferente localidade geográfica, possuía nela um conjunto de forças ideológicas, culturais e teóricas que acabava compelindo os artistas daquele lugar e daquela época a produzir uma arte que tendia a seguir as mesmas convenções formais. Ou seja, a questão de estilo ela não estava tão ligada diretamente com o material, e sim com as ansiedades de cada cultura. Os elementos que eram importantes e interessantes para uma determinada cultura acabava levando os artistas daquela cultura a produzir uma arte que usasse esses elementos. E essa força abstrata ele chamava de vontade da arte. Então, para o Hegel, os fatores materiais do Semper eram mais um fator negativo na definição do estilo do que determinante de maneira positiva. Tinham aquelas limitações das técnicas e dos materiais, e o que definia o estilo era como os autores de cada época desenvolviam técnicas para contornar as limitações dos materiais e das tecnologias e mesmo assim criar obras que tratassem das questões relevantes para aquela cultura da qual eles faziam parte. Então o século XIX vai acabar definindo duas grandes correntes da teoria do estilo. Uma delas que defendia que os estilos artísticos eram definidos pelas questões materiais utilizadas pelos artistas de cada época, e a outra que é a corrente da Escola de Viena, que defendia a existência da vontade da arte, que um estilo artístico era definido pelas ansiedades culturais que cada nação em cada momento histórico possuía. E tanto Semper quanto o Hegel, eles acabavam propondo um rompimento com essa ideia de estilo de bom gosto que vinha da tradição clássica. Não é só o que é clássico que é bom. O Semper defendia esse rompimento porque a tradição clássica buscava criar formas ideais, e segundo ele o mundo não era ideal. Não adiantava tentar criar obras baseadas numa idealização se os materiais que nós temos no mundo real são outros. Então ele defendia uma noção de estilo que deveria explorar o que poderia sair de melhor com cada material e com cada técnica, e se tivesse que romper com a tradição clássica, para isso que se rompesse. E o Hegel, um dos principais objetos de pesquisa dele eram os padrões decorativos geométricos da arte grega. Então ele estudava a arte clássica, mas não as grandes esculturas e os grandes desenhos. Ele estudava as decorações geométricas, as pinturas decorando vasos, as pinturas que decoravam paredes. Então, esses padrões de quadriculados, triangulares e com outras formas geométricas, que era visto como uma arte menor por não ser figurativa, não tratar dos grandes temas históricos e mitológicos, e sim ser apenas decorativa. Então a tradição da vontade da arte também propõe um rompimento com essa tradição de o estilo certo do bom gosto da tradição da arte clássica, porque, segundo ele,
todas as outras convenções artísticas eram tão boas quanto a da arte clássica. Então não existia um estilo correto, existiam múltiplos estilos que variavam dependendo de cada cultura. E os seguidores do Hegel, que formaram a Escola de Viena de História da Arte ao longo do final do século XIX e do século XX, eles vão desenvolver um pouco mais a teoria da vontade da arte junto com o desenvolvimento da sociologia das gerações. Então essa tradição de estilo vai ser associada com gerações. Então isso vai tentar explicar como um mesmo país, ao longo de diferentes períodos históricos, acabava mudando as convenções de como produzir arte. De porquê da tradição gótica surge a tradição renascentista. E logo depois ela é modificada para a barroca. E em diferentes momentos históricos, as noções de quais seriam os melhores códigos para a representação dos autores daquele período se modificavam. Eu não vou entrar a fundo aqui em como a Escola de Viena trabalhou junto com a sociologia das gerações, mas simplificando, eles vão entender que os estilos artísticos eles variam conforme diferentes gerações. E não uma simples ideia de uma geração biológica, mas de uma geração cultural. E o que formaria uma geração cultural são um grupo de sujeitos que, em um momento histórico da sua formação, recebem influência de os mesmos valores sociais, políticos, estéticos e ideológicos. Os artistas desse grupo acabam trabalhando com temas muito próximos, que são os temas que são de interesse para aquele grupo cultural, e acabam desenvolvendo em conjunto técnicas de representação que melhor se adequam ao tema que eles querem trabalhar. Os teóricos da Escola de Viena e da Sociologia das Gerações vão desenvolver a ideia de que uma geração cultural ela não se alterna de maneira simplesmente cronológica. Eles vão entender que é possível existir mais de uma geração cultural simultânea. Porque diferentes grupos sociais no mesmo recorte geográfico e temporal, dependendo da posição social em que eles vão estar, eles vão sofrer diferentes influências, o que vai acabar gerando diferentes noções de identidade, com diferentes problemas e ansiedades que levam a diferentes formas de manifestar essas questões, que levam a diferentes estilos. Então, simplificando no exemplo, vamos imaginar Los Angeles do final dos anos 60. A gente vai ter um grupo de pessoas que vão compartilhar com algumas ideias e modos de compreensão e de se relacionar com o mundo, vão ter algumas ansiedades de temas para ser discutidos e vão acabar produzindo uma arte que vai usar os mesmos esquemas formais que vão ser pactuados por eles, que dão conta de tratar daquele tema. Só que não vai existir só uma dessas gerações. A gente vai ter os hippies, mas ao mesmo tempo a gente vai ter um grupo de jovens mais conservadores que vão ter uma noção de arte que é bem diferente da arte dos hippies. E ao mesmo tempo a gente vai ter aquele grupo que era influenciado pelo boom da tradição chinesa, com os filmes do Bruce Lee, e que se reconheciam não na tradição hippie, mas se reconheciam naquela construção de uma identidade que remetia às tradições da China, e vão ser fãs do Bruce Lee, vão exaltar aqueles filmes de Kung Fu. Numa mesma cidade, numa mesma época, a gente tem diferentes gerações sociológicas, cada uma com as suas diferentes influências, cada uma com a sua diferente forma de entender o mundo e se relacionar com ele, e cada uma delas vai produzir uma arte para dar conta daqueles temas que eles consideram importantes para eles. E para dar conta desses temas, eles vão ter que desenvolver códigos formais que eles achem que são adequados. E isso vai levar com que cada um desses grupos tenha seu próprio estilo. Então a mudança de estilo artístico, ela não só é cronológica, como ela é diacrônica. Os diferentes estilos, eles sobreexistem. E quando um novo surge, o antigo não necessariamente some. Tá, e como isso se aplica nas histórias em quadrinhos? Vamos pegar, por exemplo, aquelas histórias em quadrinhos feitas nos Estados Unidos, ali no finalzinho do século XIX, começo do século XX. Pegar, por exemplo, Hogan's Alley do Walt Cauty. Essas histórias em quadrinhos feitas nos Estados Unidos nesse período, no princípio a gente consegue notar que elas se parecem um pouco com a tradição de quadrinhos que era feito na Europa. Aquela separação de imagem e o texto, o tipo de composição de imagem que é feita com vários tracejados. Só que, com o passar do tempo, depois quando aparece o Rudolf Dirks e começa a produzir o Katzamer Kids e outros autores começam a produzir, a gente começa a notar que eles começam a assumir características específicas que não faziam parte da tradição de quadrinhos europeia do século XIX. Tá, mas por que isso acontece? Tá, nessas primeiras histórias em quadrinhos feitas ali no começo do século XX, no final do XIX nos Estados Unidos, a gente vai ver que tem uma composição de imagem que é feita à base de vários tracejos. Isso também acontecia nos quadrinhos europeus do século XIX. Tá, mas por que era assim? Porque essa tradição de quadrinhos do século XIX, ela era feita utilizando técnicas de gravura. Muitas delas eram gravura em metal. Então, gravura em metal como é? Se pega uma chapa de cobre, pega um instrumento pontiagudo e se risca nesse cobre, fazendo ranhuras,
depois passa a tinta, limpa a tinta superficial, a tinta vai ficar só dentro das ranhuras, coloca em cima do papel e prensa. Então, o tipo de desenho que se costumava fazer para gravura em metal riscada eram comumente desenhos que usavam várias pequenas linhas. Porque não é fácil pegar um objeto pontiagudo e arranhar numa chapa de metal uma linha bem longa sem causar nenhum erro, como por tremer a mão ou por fazer a linha no lugar errado. Então é muito mais fácil tu fazer várias pequenas linhas e compor o desenho assim. Então esse estilo de desenho, que comumente era vinculado com essa tradição de quadrinhos europeu do século XIX, que utilizava gravura em metal, ou então usava litografia, que é uma outra técnica de gravura que se usa pedra, ou outras técnicas de gravura, elas tinham desenhos que vinham da tradição da gravura. Como se desenhava na gravura? Os primeiros quadrinhos eram feitos com gravura, os primeiros quadrinhos tinham desenhos usando técnicas da gravura. Quando foi se produzir quadrinhos nos Estados Unidos no começo do século XX, os grandes jornais do Hearst, do Pulitzer, não se usava mais técnica de gravura, se usava impressão offset. E na impressão offset, o autor não precisava necessariamente se limitar a arranhar uma chapa de metal, existiam outras técnicas. Como não existia mais essa limitação, os artistas não precisavam mais usar os códigos que vinham da tradição europeia, que eram os códigos de desenho da gravura. E daí vão começar a aparecer aqueles desenhos com várias linhas curvas, sinuosas, aquele abstracionismo icônico com formas orgânicas. E muito da tradição dos quadrinhos dos Estados Unidos do começo do século XX vai ser assim. Não só isso, vai aparecer o balão, vai aparecer as onomatopeias, vão aparecer aquelas representações de um personagem se movendo e a forma dele se mover é uma sobreposição de várias vezes o mesmo objeto em diferentes lugares do quadro. Porque uma das grandes questões para esses autores de quadrinhos dos Estados Unidos do começo do século XX já existe a forma de quadrinho como linguagem, mas o que dá pra gente explorar com isso? E uma das coisas que eles vão tentar fazer é pegar a história em quadrinhos, que é uma linguagem que ela é visual e estática, e pensar, pô, como a gente pode representar numa linguagem visual e estática algo que não é visual e que não é estático? Como a gente pode representar o movimento e o som numa linguagem que é muda e estática? Então vai ficar forte o uso do balão de fala, da onomatopeia, daquelas sobreposições de movimentos, porque aquilo era uma questão que era importante para eles. Era uma ansiedade cultural da época. Como representar o movimento e o som nos quadrinhos. E as técnicas de gravura não eram mais necessárias. Então, aos poucos, elas foram se perdendo e acaba se construindo um estilo que é muito específico dos quadrinhos dos Estados Unidos do começo do século XX. E uma dessas convenções, por exemplo, é a perspectiva em plano tablô. Aquela ideia de que o cenário é construído de maneira paralela, os personagens e os elementos são colocados nessa estrutura paralela e geralmente os personagens eles só se relacionam de maneira paralela. São poucas as histórias em quadrinhos desse período que vão criar efeitos de profundidade ou fazer personagens se deslocarem em rumo ao fundo ou à frente da imagem. Não fazia parte dos pactos de convenção deles da época. Quando é que a gente vai ter uma grande ruptura nesse estilo? Ali no final dos anos 20. Se nós usarmos como exemplo as histórias em quadrinhos do final dos anos 20, pegar as histórias em quadrinho do Hal Foster ou do Milton Keynes, a gente vai ver uma grande ruptura na tradição estética. A gente vai começar a ver enquadramentos de imagem que não são em plano tablô. A gente vai quebrar aquela perspectiva de plano tablô e vão começar a colocar vários personagens na frente, no fundo, deixar vazio entre eles e usar o efeito de luz e sombra para dar um efeito de profundidade, que são as convenções da tradição da arte barroca. Tá, e por que vai ter essa mudança de perspectiva? Se a gente parar a pensar, parte das mudanças estilísticas que aconteceram pro quadrinho dos Estados Unidos do começo do século XX em relação aos quadrinhos do século XIX tem a ver com uma mudança técnica. Mudou a tecnologia, agora a gente pode usar o offset, agora a gente pode desenhar e não precisa usar mais uma pedra ou uma chapa de metal. Isso permite fazer outros tipos de desenhos. Então a gente pode pensar nisso de acordo com a teoria do Semper, né? Mudou a tecnologia, mudou os materiais, permitem-se criar novos estilos que dão conta de melhor explorar aquelas técnicas e aqueles materiais. Só que em 29 não teve nenhuma grande mudança tecnológica. A mudança tecnológica já tinha acontecido antes. Qual foi a grande mudança que teve? Foi uma grande mudança social. Em 29 é a quebra da Bolsa, é a Grande Depressão, o aumento da pobreza nos Estados Unidos, é o grande surgimento do crime organizado dos Estados Unidos, a era dos gangsters, e da grande urbanização. Então tem toda uma noção cultural dos Estados Unidos daquela época. A gente pegar Chicago é o grande exemplo daquela cidade que cresceu muito e muito rápido, teve a quebra da Bolsa, e aquela cidade que inflou
não tinha mais estrutura e economia para lidar com toda a população e com toda a estrutura dela. Então a ideia da urbanização, ela vai começar a ser vista como talvez algo não tão interessante, como talvez um erro. A ideia de que a cidade, ao mesmo tempo que ela trouxe benefícios, ela trouxe perigos, porque é na cidade que está o crime. É na cidade que tu pode estar caminhando num beco escuro e ser assaltado à noite. E a Grande Depressão, com o aumento de desemprego, aumentou o nível de criminalidade na época. Então, se antes a gente tinha nas histórias em quadrinhos ali do começo do século XX dos Estados Unidos vários protagonistas que eram crianças, meninos aventureiros, o que acontece se a gente pegar essa criança, esse menino aventureiro e botar ele para caminhar nos becos de Chicago? Talvez ele não fosse mais o protagonista que desse conta dos problemas e anseios sociais da população daquela época. Então, nesse período que vai surgir o aventureiro, vai surgir o herói valentão, vai surgir os detetives, o Tarzan e aqueles grandes detetives da tradição hard-boiled. Porque se o ambiente cultural agora é um ambiente perigoso, é uma cidade ameaçadora, a gente precisa de um protagonista para as histórias que dê conta dessas ameaças. Então vai surgir o herói valentão, o herói hard-boiled. E se a cidade é perigosa, cheia de sombras, ela própria é uma ameaça para quem vive nela, não vai mais dar conta representar a cidade com as convenções do plano do tableau. Então a gente vai ter representações de imagem baseadas no contraste, naquele beco de luz e sombra que a qualquer momento pode sair um perigo dali. A tradição da Era de Ouro não vai surgir, e não só da Era de Ouro, de todos os grandes estilos artísticos, eles não surgem do nada a partir de um grupo de artistas gênios. Eles acabam surgindo quando uma sociedade passa por uma grande mudança social, e essa mudança social faz com que novos temas e novas questões sejam interessantes para essa sociedade, e para dar conta desses novos temas e dessas novas questões, precisa se desenvolver novas técnicas formais, novas convenções de representação, novos estilos que deem conta de representar aquele tema. Então, se o plano tableau com personagens em abstracionismo icônico, orgânico e engraçados com referência da caricatura não dão conta mais de seus personagens que vão representar o mundo desses Estados Unidos da Grande Depressão e de um grande nível de pobreza, de um grande nível de criminalidade, a gente precisa de novos protagonistas, a gente precisa dos heróis hard-boiled, que são durões e que vão lá e dão um soco na cara do criminoso e que vão lá e tentam forçar o mundo a voltar para o lugar em que se entende que ele é certo à força. As convenções de representar esse personagem vão ter que ser outras. Então daí vai se construir toda a ideia dessa perspectiva que é inspirada na tradição barroca, que usa o contraste de luz e sombra, que é de sobreposição de elementos, que a gente não consegue definir muito bem onde acaba um elemento e começa outro, que usa técnicas de enquadramento que vem do cinema, um pouco do cinema expressionista e da fotografia, para dar conta dessas novas questões. Então a gente volta para o conceito da vontade da arte, da teoria da escola de Viena. A ideia de que grandes mudanças sociais acabam influenciando de maneira diferente as próximas gerações, que crescem com novas influências e novos valores sociais e culturais, e na hora de produzir uma arte eles vão ter que desenvolver uma técnica nova que dê conta de representar aqueles anseios e questões que são importantes para a geração deles. E outra ruptura a gente vai ter lá no final dos anos 50, com o surgimento da Era de Prata. De novo, a Era de Prata ela não surge do nada. Vai ter uma ruptura social, vai ser o pós-guerra, os Estados Unidos venceu a guerra e se recuperou economicamente, então tem toda aquela ideia de otimismo, tem o contexto da Guerra Fria, dos Estados Unidos uma potência contra a União Soviética, vai ter toda a questão do macartismo e do próprio Comic Code Authority, né? Tu não pode mais representar a cidade como algo perigoso, não pode mais representar o crime. Então, se tu não pode mais representar o crime, a gente vai ter que ter um substituto para isso. Então, no lugar dos criminosos, vão vir os alienígenas e os robôs, os temas fantásticos. O herói ele vai acabar sendo mais moralizado, só que se a cidade agora é para ser mostrada como algo bonito, otimista, não dá para mais usar aquele contraste de luz e sombra, aquela cidade que parece ameaçadora e perigosa. Então, na tradição da Era de Prata, a gente vai ver que aos poucos vai sumindo esses efeitos fortes de contraste de luz e sombra para criar ambientes com uma iluminação mais harmônica. Tá, só que se todo o efeito de profundidade da tradição da Era de Ouro era feito com contraste de preto e branco, e agora não se tem mais o contraste, como vai se criar profundidade? Então a gente vai ver um aumento no uso da perspectiva clássica, do ponto de fuga, das linhas que convergem para um ponto para dar o efeito de profundidade. A tradição da Era de Prata vai acabar migrando para técnicas da arte clássica, que é a arte do Renascimento, que mostrava tudo de maneira idealizada e harmônica. Então, de novo, uma mudança estilística vem de uma mudança social. E a gente tem que lembrar que as gerações culturais elas coexistem. Então, o surgimento da Era de Prata não fez com que autores que trabalhavam na tradição da Era de Ouro simplesmente desaparecessem e parassem de produzir, não.
As duas tradições coexistiram por um tempo. Então acaba sendo problemático se a gente tentar entender essas noções de Era de Ouro, Era de Prata, como tempos cronológicos fechados. Começou aqui e acabou aqui. E daí começa outra coisa. Se a gente pensar os quadrinhos a partir dessa lógica, ele não vai fazer muito sentido, vai ser um tanto forçado. Mas agora, se a gente tentar entender a Era de Ouro e a Era de Prata não como um tempo cronológico, mas como um tempo estilístico, como um tempo estético, a Era de Ouro como um estilo artístico e a Era de Prata como um estilo artístico, ou seja, como um conjunto de convenções formais criadas para dar conta de um conjunto de convenções temáticas que estavam associados com um grupo de autores de um período histórico que tinham temas específicos que consideravam importantes para eles e que eles coexistiram, ou seja, quando a tradição da Era de Prata surge, a tradição da Era de Ouro não simplesmente desaparece, eles coexistem por algum tempo, e além da tradição da Era de Ouro e da Era de Prata, existiam outras tradições dos quadrinhos simultaneamente, como dos fancomics, que não faziam parte da Era de Ouro, porque eles seguiam outros códigos de convenções estéticas que faziam com que eles fossem um outro estilo artístico, que coexistia com o da Era de Ouro. Então se a gente entender esses termos de Era de Ouro, Era de sei lá o que, como um estilo artístico, eles fazem muito mais sentido do que como um recorte temporal. Mas voltando ao meu ponto original, quando eu comecei o vídeo, o que eu queria falar era justamente da minha implicância com a ideia de traço. Geralmente, quando se usa traço, as pessoas não estão falando de traço, elas não estão falando das propriedades de uma linha, elas estão falando dos pactos e convenções formais de como representar algo, elas estão falando de estilo. Então quando vocês forem usar nos trabalhos acadêmicos de vocês e falar sobre o desenho, tenham consciência que isso não é traço, isso é estilo, e que existe toda uma bagagem teórica sobre isso. Dá pra fazer muita pesquisa bacana a partir da teoria do estilo. Dá pra tirar muito dessas questões formais, porque uma questão formal raramente é só formal na arte. E mesmo quando ela se propõe a ser só formal, ela não é, porque qual era a intenção de uma pessoa que queria fazer algo só formal? Existe uma ideologia por trás de um autor que pretende fazer uma arte que ela é só formal. Então é muito difícil as questões formais de uma obra de arte serem só formais. Só que pra gente conseguir acessar isso, a gente tem que ir atrás das metodologias específicas para se lidar e para se ler a imagem. Espero que tudo isso que eu falei a partir da minha implicância possa servir de alguma forma para se pensar melhor a respeito dos quadrinhos, para se pensar a ideia do estilo nos quadrinhos e dessas tradições formais que existem nas histórias dos quadrinhos, que elas nunca são só formais, elas partem de posicionamentos sociais e políticos do contexto no qual essas tradições foram criadas. Eu agradeço quem teve paciência para ouvir até aqui, agradeço quem puder curtir, compartilhar, seguir o canal, que isso sempre ajuda um monte. Quem quiser fazer comentários sobre o vídeo, sinta-se à vontade. E obrigado e até o próximo vídeo.